Fala, turma! Aqui quem fala é o professor Tiago Braga para mais uma aula de História e hoje voltaremos a falar sobre a questão que trata sobre o final do feudalismo, também conhecido como Baixa Idade Média, e o processo do renascimento urbano e comercial. E antes de entrarmos nos conceitos propriamente ditos, é fundamental nós deixarmos claro que esse conceito renascimento urbano e comercial, ele já, em alguma medida, já entrou em desuso. E eu explico por quê. Porque à medida que eu afirmo que há um renascimento urbano e comercial, dá a entender que as cidades, por exemplo, não existiam ou deixaram de existir e voltaram a existir diferentemente também do que nós conhecemos. Nesse caso, a palavra mais adequada seria a intensificação urbana e comercial. Como falamos ao tratar desse tema, as mudanças do período medieval elas vão se dar de forma muito lenta. São 10 séculos, são aproximadamente quase 1000 anos de história, e esses processos eles vão se dar de forma muito lenta. Aí, nesse recorte temporal entre os séculos XII até meados do século XV, haverão muitas mudanças que, durante esse período, vão ser extremamente significativas. E é a partir daí que eu gostaria de convidá-los para acompanhar o nosso slide. Espero que ele esteja claro e esteja visível a todos vocês. Inclusive, aproveito para justificar o fato de nós estarmos gravando videoaulas. Tem tem uma questão muito objetiva. Hoje eu percebo que tenho tido muita dificuldade com a minha conexão com a internet e as dificuldades que toda essa estrutura de dependência, de conexão, às vezes tem atrapalhado. Algumas vezes já tive a infeliz condição de, às vezes, sequer conseguir terminar a aula, porque a conexão caiu antes e tudo, e fica numa situação extremamente constrangedora. Então, preciso justificar a vocês que é mais seguro, nesse momento, essas aulas em modelo de videoaula. Mas não se preocupem que estarei em contato com vocês permanente pelo Google Classroom, todos vocês, meus queridos e minhas queridas do primeiro ano do Colégio Santa Isabel. Então, dentro dessa discussão sobre a intensificação urbana e comercial, é fundamental percebermos que essas fronteiras elas vão ser alargadas em grande medida com a utilização dos mares como esse percurso. Também haverão várias tragédias humanas durante esse processo do Renascimento. Aí, por exemplo, na região de Champagne, em Frondes, haverá, no ano de 1309, um período de muitas chuvas, onde as plantações serão enormemente comprometidas e aproximadamente 10% da população vai morrer de fome em decorrência dessa falta de alimento a essa população que crescia significativamente. A população entre os séculos XII e XIII, ela, em alguns casos, ela dobrou. A população da Espanha, que era de 4 milhões de pessoas, passa a ter 8 milhões na virada para o século XIII. A França, que tinha 7 milhões e meio de habitantes, vai passar a ter 18 milhões de habitantes. Portugal, que tinha 600 mil habitantes, passa a ter 1.250.000. Então, você imagina o impacto
que teremos nessas regiões em decorrência desse grande aumento populacional, muito em função também do desenvolvimento de técnicas agrícolas, onde eles vão aumentar a sua produtividade e, obviamente, na medida que eles aumentam a sua produtividade, isso terá como decorrência também o aumento populacional, certo? É dentro desse contexto que irão se consolidar as feiras medievais, os comércios e, junto a esses comércios, um grupo que vocês vão ouvir na aula de hoje e nunca mais vão deixar de ouvir nas aulas de história, que é justamente os burgueses. Mas eu não vou gastar ainda a minha fala nos burgueses. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir acerca dos burgueses em outro momento, ainda nessa aula, certo? Então, há também a constituição de vínculos ou de ligas, né? E junto a eles também haverá o reaparecimento do uso das moedas, que era justamente uma forma de unificar as relações econômicas que estavam sendo acrescidas a essa sociedade desse período da Baixa Idade Média. Então, a forma como você viabiliza as relações comerciais cria aquele embrião da que nós vamos chamar da pré-revolução comercial e que, obviamente, também vai dinamizar as relações que se darão nas cidades e também os mercados que estarão colocados naquele momento. E, obviamente, a nossa tão falada classe burguesa irá surgir. Deixando bem claro que essa ideia de burguesia que está nascendo nesse período, ela não tem nada a ver com esse modelo de burguesia que eu e você guardamos da nossa contemporaneidade. Justamente porque o burguês, que também, a maioria das vezes, era comerciante, ele lucrava a partir dessas relações comerciais. E, à época, esse lucro ele não tinha um valor que se sobrepunha a, por exemplo, as condições de vida que a nobreza e o clero tinham, porque as relações sociais estavam prestigiadas a quem possuía terra e não necessariamente quem possuía dinheiro. Então, em alguma medida, os burgueses não eram bem vistos socialmente. Apesar deles terem dinheiro, eles não usufruíam, não eram possuidores de prestígio, como assim a nobreza usufruía. Mas isso vai mudar, obviamente, como eu falei para vocês, essa mudança não se dará de forma rápida. Isso vai se iniciar no século XIII, XIV, mas a burguesia só vai conseguir ascender ao poder de fato e de direito com a Revolução Francesa no século XVIII. Então, eu trago aqui a vocês um mapa dessas conexões comerciais que vão se dar desde dessas rotas que vão ser cada vez mais ampliadas, né? Você percebe aí no mapa que há conexões desde a região da Escandinávia, passando também pelo Mediterrâneo, chegando ao continente africano e também ao Oriente Médio. Ou seja, há uma dinâmica muito significativa que, obviamente, isso vai incorporar também nas relações comerciais. Daí a necessidade de você valorizar também o dinheiro, além da valorização da terra como um bem fundamental desse processo comercial que se dava durante aquele período.
E, seguindo essa mesma lógica, né, essa sociedade que foi estruturada em estamentos, ou seja, em modelos que aqueles que ali estavam, ali iriam permanecer, ela vai paulatinamente sendo substituída por uma lógica de econômica, ou seja, que cada vez mais aquele nobre, aquele cidadão que advogava ter sangue azul, ele ia perdendo dinheiro, ele ia perdendo prestígio e, por fim, ele ia perdendo as suas terras. E, obviamente, não tem como você prestigiar alguém apenas pelo fato dele ser filho de A, B ou C. Ele precisava também oferecer algo, socialmente falando, para que ele pudesse, assim, ser reconhecido. Então, a condição da nobreza, desde já, ela vai começar a entrar num processo de decadência. Mas, obviamente, que isso não vai se dar de forma generalizada. Uma parcela dos nobres irão entrar no processo de decadência, todavia, uma outra parcela ainda vai conseguir preservar seus bens, suas terras e seu patrimônio. E isso, obviamente, vai fortalecer esse desenvolvimento monetário e mercantil. Lembrem que a própria figura é, é, desse desenvolvimento econômico, ela vai se dar na sua essência nos espaços das feiras e dos comércios, que era justamente o espaço que era melhor usufruído pela burguesia, pelos comerciantes da época, certo? Então, aqui eu trago a vocês duas imagens que retratam um pouco do que eram as feiras, daquilo que era reconhecidamente os espaços de troca de mercadorias, de venda de mercadorias, onde as pessoas faziam chegar os seus produtos e assim alimentava aquela estrutura que por muito tempo ficou apenas dentro de uma lógica natural, né, de você plantar, você colher, você comer e assim esses ciclos eram basicamente estáveis. Agora não, você já começa a perceber uma efervescência urbana que era dada a partir dessas feiras medievais que aconteciam sistematicamente. E, obviamente, se você tem produtos comercializados, esses produtos não são comercializados de maneira mágica. Esses produtos eles carecem de mão de obra, de trabalhadores. E isso também é um legado do período medieval, que é justamente a consolidação das corporações, né, ou corporações de mercadores, que eram conhecidos como guildas, onde você conseguia garantir o monopólio do comércio local. Como assim, professor? Eu, Tiago, tenho uma profissão. Eu trabalho com sapatos, certo? Dentro dessa lógica, cabe a mim a constituir todos os processos da construção, modelagem, acabamento e venda desses sapatos. E, obviamente, que isso não era uma prática acessível. Logo, isso era um conhecimento que era passado de pai para filho. Por isso a ideia do do mestre artesão, porque ele detém aquele conhecimento e que poucas pessoas sabiam construir um sapato ou uma cadeira, ou seja lá o que for. Né? Invariavelmente, esses trabalhos eram trabalhos artesanais. E esse mestre artesão, na medida que se aproximavam as feiras e ele precisasse ampliar sua produção, ele contratava o que nós chamamos de companheiros ou
oficiais, ou também jornaleiros. Ah, professor, então jornaleiro é aquela pessoa que ficava lendo jornal? Não. Jornaleiro é justamente aquele que vendia a sua mão de obra, ou seja, ele vendia a sua jornada de trabalho. E, obviamente, esse trabalho era pago com moedas, com dinheiro. Por isso, a lógica do assalariamento desses que ali compunham esse grupo. E também, junto a essas corporações, você também se deparava com os aprendizes, que não ganhavam nada, não tinham salário, mas que recebiam dos mestres artesãos comida, moradia, subsistência. E, ao final, eles também aprendiam um ofício, que, obviamente, era fundamental para a sobrevivência de muitos que viviam em condições extremamente precárias. E aí, dentro dessa condição de uma oxigenação de uma sociedade que estava estabelecendo novas necessidades, novas demandas, a luta por liberdade também será uma condição. A luta por liberdade será também uma necessidade de muitos daqueles que ali viviam. Só para vocês terem uma ideia, vou só citar aqui rapidamente, sem querer aprofundar nesse momento, mas existiam grupos na França que eram chamados de jacques, que eram, na tradução literal, era como se fossem Zé Ninguém, ou seja, eram camponeses que não tinham nada, não tinham terra, não não possuíam nenhum patrimônio além daquilo que eles conseguiam construir a partir do seu próprio trabalho. E, obviamente, por muito tempo, esses camponeses que viviam, às vezes, em condições miseráveis, começavam a tentar reivindicar e roubar da nobreza bens para que eles conseguissem ainda se manterem vivos, né? E isso tornou-se um problema muito sério, porque na medida que esses camponeses passam a se revoltar contra a nobreza, eles também passam a serem um problema social. Pra vocês terem uma ideia, há relatos que aproximadamente 20 mil camponeses foram mortos só na França, que era uma forma de você frear ao avanço desses grupos contra o patrimônio dos nobres. E aí, o que é que isso vai ter como consequência? Há um processo de empobrecimento da parte dos nobres, porém havia uma necessidade ainda maior de que esses nobres pudessem se organizar num objetivo comum, que era justamente a manutenção das suas condições materiais, que seriam garantidas por uma única pessoa. E quem seria essa uma única pessoa? Existiam vários nobres, uns nobres empobrecidos e outros nobres que não foram atingidos pela crise. Esses nobres que foram atingidos pela crise acabavam se colocando na condição de uma pessoa distinta dos outros nobres. E para isso ele se auto-intitulava numa condição de realeza. Ou seja, é aí que nasce a ideia do reinado. O rei nada mais é do que um nobre que adquiriu um certo destaque. E, obviamente, ele conseguindo isso, ele vai também dar suporte a esses outros nobres decadentes, criando assim esse núcleo que poderia e deveria resguardar
a essas pessoas. Então não basta apenas ser rei, você precisa também ter respeito e autoridade daqueles que estão abaixo de você. E entenda, abaixo também por condições econômicas. Então, o rei, ele passa a ter forças militares que atendiam a esses anseios. Ou seja, era uma espécie de mercenários que trabalhavam exclusivamente para atender à segurança do rei e dos nobres que cercavam esse contexto. Obviamente que para que esses custos pudessem serem de fato honrados, era necessário que houvesse cobrança de impostos. E quem pagava a conta, em grande medida, eram os burgueses. Os comerciantes também começaram a se aproximar dessa elite, porém eles não vão se destacar tanto em aproximação a esses nobres, pelo menos nesse primeiro momento. Também há uma necessidade do rei em padronizar a moeda, onde cada moeda representa uma região, representa um grupo, representa o rei. E, por último e não menos importante, também foram criadas leis, não mais leis consuetudinárias, ou seja, leis que passavam a partir da tradição, mas leis escritas, leis formalizadas, leis que caberiam e que eram necessárias para a manutenção e a permanência do poder central nas mãos do rei. Aí, pessoal, eu fiz todo esse preâmbulo só para vocês entenderem como se deu as monarquias nacionais. Ou seja, se o modelo feudal ele era fragmentado, a monarquia nacional agora vai buscar centralizar essas relações, certo? Porém, eu não gostaria de deixar de discutir com vocês na aula de hoje um tema que, ao meu ver, ele está ainda na ordem do dia e que dialoga justamente com esse tempo que estamos vivendo atualmente, que é justamente a condição da peste negra. E aí eu gostaria de avançar até essa parte da peste negra, onde nós falaremos especificamente desse período. O século XIV foi um dos momentos mais traumáticos da história europeia. O clima não ajudava nas plantações, as guerras eram frequentes, elas eram sanguinárias e de um horror de toda sorte. Então, é justamente na época desse grande surto de peste negra e o surto de uma doença tão violenta em que essa sociedade europeia ela percebeu que a situação ela era incontornável. Afinal, era uma sociedade, a grosso modo, que buscava da sacralidade, ou seja, da ideia de religião, aquele elo de sobrevivência. Obviamente, o cristianismo católico, que era a única referência de espiritualidade que eles tinham naquele tempo, ela no primeiro momento, ela vai servir como alento a tudo aquilo que eles estavam passando com a peste negra. Mas, assim, para o homem medieval, o mundo, a natureza, o corpo humano, tudo isso era sagrado. Tudo que dizia respeito ao sobrenatural, ao extraordinário, era ela causava fascínio. Então, uma das coisas que é importante nós destacarmos é que
isso, dentro da mentalidade medieval, vai causar um efeito social extremamente problemático, onde essas vítimas da peste negra, que vai atingir aproximadamente 25 milhões de europeus, onde a morte se dava num período muito curto, de 7 a 10 dias, e matava de 75% a 100% dos infectados, ou seja, você se curar da peste negra é porque provavelmente você não pegou. Porque todos aqueles que pegaram, ou pelo menos a maioria dos relatos que tem, é que todos aqueles que pegaram foram a óbito. Né? Então, o bacilo causador da peste era transmitido tanto pelo ar, quanto também pela pulga do rato. Ele era chamado de Herschia pestis, que, né, como vocês já devem saber, era uma bactéria que provocava diferentes consequências. As manifestações mais comuns é o que nós conhecemos como peste bubônica, mas os sintomas eles eram dos piores possíveis: febre alta, dor de cabeça, falta de apetite, náusea, vômito, manchas no corpo, inclusive manchas é, é, escuras, enfim, era a, a condição de desolação do cidadão medieval foi a níveis nunca antes registrados na história da humanidade. E é justamente aí que eles vão começar a se decepcionar com a própria igreja, porque acreditava-se no primeiro momento que isso era culpa do pecado, mas depois percebeu-se que essa justificativa do pecado ela não conseguia se sustentar em alguns casos que eram justamente pessoas que seguiam literalmente à risca todos os mandamentos. Então, isso vai criar um certo distanciamento de algumas pessoas em relação à fé católica. E 150 anos depois, aproximadamente, vai surgir a reforma protestante, mas isso aí serão cenas para os próximos capítulos. Aqui, essa imagem, ela mostra um pouco das roupas que eram utilizadas por aquelas pessoas que cuidavam, que tratavam dos doentes, né? A máscara que era utilizada por eles na época é um pouquinho diferente da máscara que a gente utiliza hoje. E, e ela tinha essa característica porque aquele sangue, aquele ar que é tido como ar contaminado, que ele chama de miasma, ele usando esse tipo de roupa, ele conseguia diminuir o efeito desses miasmas que porventura pudessem contaminá-los e levá-los a óbito. Então, essa mancha mais escura no mapa a representação de onde a peste negra, que tem registros que se originou na China, conseguiu percorrer parte do norte da África e todo o continente europeu. Ou seja, esse resultado se deu muito em relação também às questões das feiras e dos comércios que fizeram com que os ratos pudessem percorrer espaços e localidades e, na medida que ele atingia determinados lugares, ele ia contaminando e aí o processo era contínuo. Obviamente não existia medicina que pudesse frear a ação da peste negra. Mas uma das condições da peste negra, que também que a gente pode fazer um paralelo com o Covid, é que as condições de higiene são fundamentais para hoje, para a Covid-19, como também foram fundamentais para a propagação da peste negra naquele período. Então, dentro dessa discussão, eu tenho aqui no meu slide algumas
temáticas referentes ao renascimento cultural que pretendo usar em um outro momento. Na nossa próxima apostila, a gente vai falar sobre o renascimento. Então, eu não gostaria de usá-los nesse momento, mas, de qualquer maneira, eu já deixo combinado que nós iremos, sim, debater acerca do renascimento cultural, que eu tenho para mim que é uma das questões que envolvem a arte e a cultura de maior significado naquilo que nós estudamos na história. E, dentro dessa perspectiva, convidar vocês a falar um pouco só sobre a questão da cultura medieval e finalizar acerca do final, né, desse período e, enfim. A cultura medieval, ela obviamente vai ter seu maior legado no que diz respeito à educação, né? Tanto ela religiosa quanto ela laica, a educação ela vai ter o seu nascedouro durante esse período. A própria compreensão de ser humano e a forma como ele se relaciona com aquilo que cerca dentro de uma perspectiva filosófica, seja em Agostinho de Hipona, na patrística, ou em Santo Tomás de Aquino, na escolástica, também vão ser fundamentais. A própria ideia de literatura, o próprio trovadorismo, também terá um legado durante o período medieval, né? O canto gregoriano, que tem uma característica muito forte desse período, né? Que também tem uma essência religiosa, mas também a arquitetura e a ciência também são características desse mesmo período. Aqui eu trago imagens para vocês de fortificações, de prédios, de igrejas que foram construídas no período medieval e continuaram de pé, apesar do tempo e de tudo aquilo que cercava essas estruturas arquitetônicas. Porém, tudo tem seu fim e, obviamente, o feudalismo também assim o terá. E aí, eu gostaria só de finalizar essa aula falando e resgatando os motivos que o feudalismo alcança o seu definhamento, o seu fim. Primeiro, a questão demográfica, né? Ou seja, a população cresceu demais, a produção não acompanhou a esse crescimento e, obviamente, isso causou violências, guerras, conflitos de toda sorte. Junto a ele também a expansão marítima e a revolução comercial que vai se dar também durante esse período. É importante destacar que justamente nesse mesmo período final do século XV, século XVI, que essa expansão marítima vai começar a desbravar os mares em busca do novo mundo, que é justamente essa região a americana na qual vivemos hoje. Há também esse modelo das monarquias nacionais, ou seja, onde o rei acabava sendo a figura central que iria garantir a sobrevivência, se não a todos, mas pelo menos a maioria daqueles que declarassem fidelidade ao rei. Né? Junto a isso também as transformações econômicas que vão começar a ser geridas naquele período, mas que o capitalismo só vai se consolidar enquanto sistema econômico a partir da Revolução Industrial, que é justamente a lógica do capitalismo, não é necessariamente o fato de você manipular com moedas, mas o capitalismo ele se funda a partir do acúmulo desse capital, ou seja, do acúmulo dessas moedas
à época, a quantidade de moedas era ínfima e por isso que a gente chama isso de período pré-capitalista, porque juntando todas as moedas não teria como um cidadão comum se autodenominar uma pessoa de posse, porque inclusive a, esse tipo de posse não era valorizado. O que era valorizado na época era a posse da terra. E um gráfico final, no qual eu gostaria de partilhar com vocês, era justamente esse, que diz respeito a esse modelo das relações comerciais, do feudalismo e da própria igreja entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que vai se dar entre os séculos V, no início da Alta Idade Média, chegando até o século XV, no final da Baixa Idade Média. Então, o nosso conteúdo ele se encerra por aqui, mas a nossa aprendizagem nunca para. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, algum ponto, pode mandar uma mensagem pelo Google Classroom e nós teremos a maior satisfação em poder ajudar e respondê-los acerca dessas questões, certo? Na nossa próxima videoaula, a gente vai dar prosseguimento a esses estudos, falando também sobre a consolidação desse modelo que começa a ser gerado ainda no período medieval, mas que vai atingir a sua consolidação no modelo que nós conhecemos como absolutismo e o mercantilismo. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Então, pessoal, paz e bem, que esse essa videoaula possa, de alguma maneira, ter ajudado a vocês entenderem esse conteúdo e até um próximo momento, ok? Até mais.